ele diz o seguinte, perguntando como é que o homem pode ser realmente a imagem de Deus. Para tanto, ele deve entrar no silêncio. Eu estou lendo aqui em francês, então estou parafraseando um pouco. Revestindo-se de silêncio, como o próprio Deus habita num grande silêncio, o homem está próximo do céu. Ou, mais ainda, ele deixa Deus manifestar-se nele. Nós só encontramos Deus no silêncio eterno onde ele habita. Você não ouve a voz de Deus como você ouve a minha. A voz de Deus é silenciosa. De fato, o homem deve tender também ele a se tornar silêncio. Você vê que o seu próprio ser, né, pegando inclusive a imagem lá de Santo Inácio de Antioquia, né, quando ele diz aqui, é melhor calar e ser do que falar e não ser. Nosso próprio ser é silêncio. E é a partir deste silêncio que nós falamos. E a própria palavra que nós emitimos vem envolvida em silêncio e é recebida através, né, da audição e da atenção do outro no silêncio. É por isso que é tão prejudicial uma liturgia muito barulhenta, porque ela nos afasta de Deus, do nosso centro, do silêncio, como diz o cardeal Sarrat, em que Deus habita. Aí eu vou pular umas frases e ele diz, no seu livro Eu Quero Ver Deus, o padre Marie Eugênio Maria, né, do Menino Jesus, escreve: para o espiritual que experimentou Deus, silêncio e Deus parecem se identificar, pois Deus fala no silêncio e somente o silêncio parece poder exprimir Deus. Então, para encontrar Deus, aonde poderia ir o homem senão às profundezas mais silenciosas de si mesmo, nessas regiões tão ocultas que nada mais pode perturbá-las. Quer dizer, quanto mais profundamente nós penetramos em nós mesmos, né, mais nós penetramos nesse silêncio onde Deus habita. Veja, esse silêncio não é uma pura ausência de ruído ou de palavras, e não é um nada, não é vazio de significado, pelo contrário, ele é a plenitude do significado. Portanto, esse é um perigo que a gente corre, ainda mais com algumas ideias que estão aí no ar, né, de um vazio burro, vamos dizer assim. Encontrar um nada que nós somos, isso tudo pode
Isso é usado, esse tipo de expressão são usadas pelos místicos, mas eles estão apontando para um lugar que é pleno de sentido, né? Diz o Evangelho de São João, no princípio era a palavra, ou o verbo, né? Logos, em grego, que né, pode ser palavra, pode ser verbo, pode ser sentido. Então, essa palavra não é a palavra exterior, evidente. O Cristo, o Logos, o Verbo de Deus, não pode ser uma palavra pura e simples, não é? Ele é, vamos dizer, a expressão do próprio Deus, do próprio ser de Deus em sua plenitude e, portanto, em sua infinitude. E é Ele que habita no nosso centro. Então, esse é outro perigo da gente achar que nós temos um centro no nosso interior que é fechado em si mesmo, vamos dizer assim, que é uma substância que independe de qualquer outra coisa. Não. No nosso interior, nosso centro, está enraizado no próprio Deus. Ou, dito de outra maneira, quem nos mantém na existência constantemente é o próprio Deus. E, portanto, Deus habita não como um objeto habita dentro de um outro objeto, não é? Mas ele habita no nosso centro, nos colocando na existência. Esse silêncio, portanto, é um silêncio luminoso. Você já deve ter experimentado isso, e Luciano pergunta como eu encontrar esse silêncio que me aproxima de Deus. Veja, Deus é o próprio silêncio, diz o cardeal Sarrat, né? Então, a realidade, ela, se você pensar na própria realidade natural, que também não emite palavras, né? Tem um salmo de Davi que ele diz, né? Os céus cantam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem. A noite à noite transmite, comunica essa notícia, né? Quer dizer, a própria realidade já está falando de Deus, não é? Ou a gente até pode dizer, Deus está falando através, né, da sua própria criação. Nós somos palavras de Deus.